A palavra de Deus habla de um homem chamado Naamán. Naamán. E a palavra de Deus habla assim: e Naamán, capitão del ejército del rei de Arã, era um grande homem delante de su Senhor, e tenido em alta estima, que por meio de ele, el Senhor havia dado la vitória a Arã. Também, el homem era um guerreiro valiente, pero leproso. Amém? Em outras palavras, ele tinha muitos atributos. Ele era um homem que tinha todo para ser respeitado. Me explico ou não? Sin embargo, ele escondia por debaixo da armadura, por debaixo de seus títulos, por debaixo de las vitórias, a lepra que ele tinha. E você sabe que a lepra aleja as pessoas. As pessoas se alejavam de Naamán. Então, as pessoas que estavam cerca de Naamán e que conheciam sua intimidade, sabiam que ele era leproso. Pero quando ele saía em público, as pessoas não sabiam, ou imaginavam, ou as notícias corriam. E de todas as formas, Naamán, ele tentava esconder seu problema, como muitas pessoas que tentam esconder seu problema econômico. As pessoas tentam esconder e não se aferram a Deus para vencer esse problema. Porque com Deus, por la fé, você pode vencer qualquer problema. Pero as pessoas preferem esconder do que lutar. Prefere esconder do que assumir. Não, estou endeudado, estou em crise, estou com minha economia barra, estou desempregado, estou passando carências, necessito cambiar esta situação. As pessoas preferem esconder isso por vergonha ou hasta por orgulho. E não há como você esconder um problema econômico. Porque a pessoa pode esconder por um tempo, 2 tempos, 3 tempos, pero vai chegar uma hora que todos vão ver. Todos verão a situação. Me hago entender ou não? Então, é aí que a pessoa necessita entender que só há uma forma de cambiar esta situação, enfrentar o problema. Enfrentar o problema. Naamán não podia esconder este problema por mais tempo. Ele não podia conviver com este problema. Ele tinha que enfrentar. E quando ele supo ou recebeu a notícia que havia um profeta em Israel, chamado Eliseu, e disseram para ele: se você visitar este profeta, ele vai dar a direção e possivelmente você será curado. Então ele organizou sua comitiva, organizou todo e saiu em caravana para viajar a outro país. É esta disposição que Deus necessita ver em uma pessoa que quer vencer o problema econômico. A disposição de vencer distância, de vencer obstáculos, de vencer qualquer coisa para vencer o problema. Porque você não vai vencer o problema se você não tomar a decisão de enfrentá-lo. Você tem que enfrentar este problema, você tem que assumir: não, eu estou com uma situação econômica crítica, minha economia não está despegando, minha economia não está desarrollando, eu não he prosperado, pero eu creio que este Deus pode prosperar-me. Então, eu vou aferrar-me a este Deus, eu vou obedecer a sua palavra, eu vou crer em sua palavra e eu vou perseverar, porque é necessário perseverança. Você vê que quando Naamán se acercou a Eliseu apenas lhe deu uma palavra: vá e você vai entrar no rio Jordão. E allí você vai sumergir 7 vezes. E você será purificado. El princípio houve uma resistência, el princípio ele não queria, el princípio ele não queria ser, pero aconsejado por seus criados, empregados e colaboradores, ele aceitou.
Então ele tuvo que obedecer. Ele tuvo que hundir-se, não? Em las águas por 7 vezes. Não podia ser 2 ou 3, não podia ser 4, 6, não podia ser 8. Tinha que ser exatamente como a palavra foi dita para ele. E é isso que você necessita conscientizar. Todo que seja hablado para ti, dentro da palavra de Deus, obedeça. Obedeça. Só isso. Não questione, não pergunte como, obedeça. Porque se você obedecer, seguramente que você verá a purificação desse problema. Naamã tomou a decisão. Então, primeira atitude, não esconder seu problema. Não é que você vai falar de sua vida para todos, não é isso. Me entende ou não? Não é falar de sua vida, não é você confessar suas derrotas ou seus problemas, não é isso. Não é você lamentar-se com as pessoas, é você não esconder seu problema delante de todos. Não, eu estou em um problema, mas eu vou vencer. E como que você mostra que você não está escondendo o problema? Quando você vem em lunes. Porque você vê que muitas pessoas estão com problemas econômicos, pero não têm esta disposição de vir à igreja lunes. Sim ou não? De lutar. Segundo passo, enfrentar o problema. E como que você vai enfrentar? Você tem que vir neste congresso, você tem que vir nesta fé, nesta certeza e perseverar. Terceiro passo, perseverança. Amém? Melhor, terceiro passo, obediência. Obedecer. Naamã teve que obedecer a todo que foi dito para ele. E quarto passo é perseverança. Você necessita perseverar para vencer esse problema, para despegar, para crescer, para desarrollar. Naamã teve que hundir-se nestas águas por 7 vezes. E quantas vezes seja necessário, você estará aqui para que você cresça, para que você prospere, para que você receba os códigos, os secretos que Deus tem para dar-te. Amém? Está claro? Pero não intente disfarçar a situação. Seja forte, seja valiente, porque você vê, Naamã era um homem vitorioso em guerra, era um guerreiro valiente, pero ele não queria enfrentar seu pior inimigo, que era a lepra. Porque a lepra era seu pior inimigo, sim ou não? Era o inimigo que estava em seu corpo. Era um inimigo que ele tinha que vencer, só ele podia vencer. Não era um inimigo que ele podia vencer com espada, ou vencer com escudo, ou vencer com lança, ou vencer com exército, ou vencer com uma estratégia de guerra. Mire a situação. Era um inimigo que estava em seu ser, em seu corpo, que nenhum soldado podia ajudá-lo, pero ele podia vencer esse problema por meio da fé. E quando você manifesta a sua fé, você pode vencer qualquer problema.